No livro de Gênesis, no capítulo 50, o último capítulo do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Capítulo 50, eu quero ler um texto. Eu quero ler a partir do versículo 18, que diz assim: Depois disso, os seus irmãos também foram e prostraram-se diante dele e disseram: Seremos teus escravos ou teus servos. E José lhes respondeu: Não temais, por acaso estou eu no lugar de Deus? Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer como se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. E assim ele os consolou e lhes falou ao coração. José permaneceu habitando no Egito, ele e a família de seu pai. Viveu 110 anos. E José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. E também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E depois dessas coisas, José disse a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E fez os israelitas jurarem, dizendo: Certamente vos visitará e vos farei transportar os meus ossos. Então morreu José, com 110 anos de idade, e depois de o embalsamarem, colocaram-no num caixão no Egito. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua graça, a tua unção, porque somos dependentes dela esta noite. O Senhor trouxe muitas pessoas aqui esta noite, Pai. E o meu pedido, Pai, é que o teu Espírito Santo nos use e que ao sair daqui, Senhor, estejamos um pouco melhor do que quando nós chegamos. Que o Senhor fale conosco esta noite. Por tua graça eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, não são poucas as vezes que nós nos deparamos com pessoas que chegam até nós dizendo assim: está tudo dando errado na minha vida. Ou seja, nada está dando certo na minha vida. Quem já ouviu alguém falar alguma coisa parecida com isso? Levante a mão, quero ver se sou só eu. Alguém já falou isso perto de você ou para você? Nada está dando certo. Pessoas talvez que chegam até você e falam assim: o meu casamento não está dando certo, o meu trabalho não está dando certo, minha família não está dando certo, enfim, nada está dando certo. O pastor Jorge hoje perguntou se eu estou feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou feliz por muitas coisas. Eu estou feliz por nós termos começado um ano abençoado com 12 dias. Quem foi abençoado nos 12 dias? Fomos abençoados nos 12 dias, estou muito feliz. E estou feliz também por muitas coisas que eu ouço e que eu tenho visto aqui nesta igreja. Eu tenho acompanhado assim, eu conheço o pastor Jorge há bastante tempo, porque a gente tem quase a mesma idade. Nós somos jovens há mais tempo, né, do que muita gente aqui, né, pastor? E uma das coisas que alegra o meu coração, pastor Jorge, é quando eu vejo o senhor aqui no púlpito falar assim, de aconselhamento, de tempo que o Senhor tem dado de atendimento. E hoje, quando eu olhava para essa palavra em casa, eu estava pensando sobre isso. Eu creio que muitas vezes o pastor já se deparou com pessoas que entrou até o escritório dele dizendo assim: pastor Jorge, ore por mim, porque nada está dando certo na minha vida. Verdade, não é, pastor? Eu creio que isso tem sido uma rotina, algo constante. Pessoas têm entrado até lá e falado: pastor, ore, porque não está dando certo, o meu trabalho não está dando certo, estou tendo problema com pessoas, eu estou tendo problema com o patrão, estou tendo problema na minha vida, no meu casamento, enfim, nada está dando certo. Nós deparamos sempre com pessoas dizendo isso.
E hoje, olhando para a vida de José, eu escolhi falar sobre José, porque eu acredito e tenho a pretensão que alguns pontos na vida de José vai nos ajudar a partir de hoje, quem sabe nós que estamos aqui, quem sabe você que veio aqui nesta noite e está carregando isso no coração, nada está dando certo. Quem sabe você até entrou nesta campanha por isso, nesse começo de ano, em nome de Jesus, porque não está dando certo e você quer que dê certo. Eu quero convidar você a olhar algumas coisas na vida de José, que fizeram com que esse homem desse certo, apesar de todo o contratempo, de todas as coisas ruins e contrárias que aconteceram na vida de José, mas ele é uma pessoa que chega no final da vida dele, e se eu conversasse com ele, ele iria dizer, tudo deu certo, do jeito que Deus planejou para a minha vida, deu certo. Mas quando eu olho aqui o texto que nós lemos, e o primeiro ponto, ou o primeiro assunto que eu quero tratar, que eu marquei para falar nesta noite, eu diria que José deu certo, e está no versículo 19, quando ele fala, por acaso estou eu no lugar de Deus? Sabe o que eu quero dizer com isso? Que a primeira coisa que levou José a dar certo, que eu quero meditar com você essa noite, é porque José não tomou o lugar de Deus. Você pode falar isso comigo? Diga comigo, José deu certo, porque não tomou o lugar de Deus. Eu acho que pode melhorar, fale mais alto comigo, fala, José deu certo, porque não tomou o lugar de Deus. Quando, Jair, que eu tomo o lugar de Deus? Eu quero dizer a você nesta noite, que nós temos a facilidade de tomar o lugar de Deus, quando as coisas não estão dando certo na nossa vida, quando as coisas estão dando errado, quando nós não conseguimos, ou quando nós não esperamos em Deus. Nós sabemos que temos algo que Deus quer nos dar, mas nós tomamos a frente, agimos por nós mesmos, tomamos decisões precipitadas e erramos na nossa vida. Nós tomamos o lugar de Deus e quebramos a cara. E mais uma vez, se eu pedisse para você levantar a mão, eu teria que levantar as duas mãos aqui para dizer quantas vezes que eu já agi desse jeito, tomando o lugar de Deus. Quantas vezes? Isso em muitas situações, em muitas coisas da nossa vida, nós temos essa facilidade de tomar o lugar de Deus. Não esperamos em Deus, nós sabemos que Deus tem a melhor resposta, nós sabemos que o melhor vem de Deus, cantamos que o melhor vem de Deus, mas nós agimos por nós mesmos e quebramos a cara. Outro dia parece que eu vi o pastor Jorge até fazer um pequeno comentário aqui a respeito disso, de quantas pessoas às vezes, que está esperando, está ali orando, aquela moça esperando o príncipe encantado, né? Está ali na espera, Deus vai me dar, Ele vai me dá um trabalhador, me dá uma pessoa honesta, me dá uma pessoa bonita, pede, o rapaz pede, a moça pede, mas de repente passa 1 ano, 2 anos, já começa a ficar preocupado, será que vai vir, será que não vai vir, mas não aparece ninguém na igreja, não vejo ninguém diferente, Deus não está mandando, e de repente você fala, quer saber de uma coisa, eu vou arrumar do meu jeito, e do meu jeito. Tem muitas pessoas que têm quebrado a cara do meu jeito, não é, pastor João? Quebrado a cara. De repente aquele príncipe que era o príncipe encantado que ela arrumou, não passou de um sapo. E muitas vezes ela não conseguiu ficar nem com o sapo, ficou só com o sapinho para criar. Quebrou a cara, porque não esperou em Deus, tomou o lugar de Deus. Diga comigo, José deu certo, porque não tomou o lugar de Deus, quando as coisas não estavam dando certo. Fala, mas as coisas não deram certo para José? Nossa, quantas coisas! Eu quero tomar uma palavra emprestada do pastor Jorge e pedir para você ler a vida de José na sua casa. Eu acho que do capítulo 37 ao 50, menos um capítulo, então acho que são 12 capítulos. Você vai ver toda a história de José, e você vai ver que você não passou nada na sua vida perto do que José passou, das tribulações, das lutas, das dificuldades que José passou na sua vida, mas ele não tomou o lugar de Deus. E eu quero dizer também nesta noite que nós temos a ingenuidade de tomar o lugar de Deus quando as coisas estão dando certo. Nós tomamos o lugar de Deus quando não estão dando certo, mas tomamos o lugar de Deus quando as coisas estão dando certo. E aí eu quero tomar emprestado novamente uma palavra do pastor Jorge, que ele falou outro dia aqui. Quantas pessoas começam bem na igreja, né, pastor Jorge? Começa bem.
Começou o ano, fez propósito. Esse ano eu vou os 12 dias, mas não é só os 12 dias, os 12 meses do ano eu vou vencer, eu vou conseguir. E Deus começa e vai abençoar mesmo. Quantos creem que Deus vai abençoar esse ano? Eu creio, Deus vai abençoar. Deus já está abençoando. E a gente vê pessoas chegando, como o pastor Jorge citou aqui, pessoas que chegam doentes, e o nome de Jesus é poderoso e os cura. Nós vemos pessoas chegar aqui arrasto, desempregado, e daqui a pouco Deus abre a porta de um lindo emprego e começa a prosperar a vida. As coisas começam a dar certo. Quantas pessoas teve a sua vida começando a dar certo depois que veio para a igreja? Será que foi só eu? Deixa eu ver. Olha quanta gente, hein? Mas quantas pessoas não começou bem aqui no nosso meio que não está mais conosco? Quantas pessoas? Começa tudo bem, faz propósito. Pastor Jorge ministra todo domingo, todo culto, uma palavra voltada para a prosperidade, voltada para você conquistar, para você construir, para você reformar. E de repente você começa a construir, reformar, troca carro, está tudo bonito, abençoado, salário aumentando, emprego abençoado. E de repente você para e fala assim: mas peraí, estou dando muito dízimo na igreja. Peraí, tá... eu sou o cara. Eu estou dando muito pedaço de bolo para Deus. O pedaço de bolo está aumentando. E é eu que sou, é eu que estou lá, eu que estou todo dia. Quer saber de uma coisa? Eu vou abandonar. Eu vou deixar de ser dizimista, vou deixar de ser ofertante, vou deixar de... na igreja eu vou quando der certo, porque agora eu sou sócio de clube, né? Eu tenho que usufruir. Agora eu estou podendo, antes eu não podia, agora eu estou podendo um monte de coisa. Mas não é Deus, é eu. E aí novamente nós tomamos o lugar de Deus e quebramos a cara. Nós temos a ingenuidade de tomar o lugar de Deus quando as coisas estão dando certo também na nossa vida. Quantas pessoas, esses anos que o pastor Jorge está aqui, não precisamos nem contar outros anos, quantas pessoas já teve aqui testemunhando bênçãos e vitórias e que hoje não estão mais? Porque tomaram o lugar de Deus, falaram: não tem, eu vou bem sem Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: sem Deus você não vai a lugar nenhum. Deus tem que estar com você. Amém? Deus tem que estar com você. Ou você acha que Deus não estava na vida de José? Olha só para você ver o que aconteceu com José. Se você começar a ler a história de José, você vai ver que os seus irmãos o invejaram. A Bíblia já começa dizendo que Jacó amava mais a José do que os outros irmãos. Os irmãos deles começaram a odiá-lo. A Bíblia fala que eles odiaram José por causa do amor, do carinho que Jacó tinha com José. Aí a Bíblia fala que Jacó fez para José uma túnica colorida, bonita. Ou seja, Jacó deu a José um destaque entre outros irmãos. Pronto, eles odiaram mais ainda por causa da túnica que Jacó tinha feito. E a história, se você continuar lendo, você vai ver que aqueles mesmos irmãos de José, pegam ele, jogam ele dentro de um poço. Alguém daqui já foi jogado dentro de um poço? Eu não faço nem ideia de como é que é, pastor Jorge, mas deve ser terrível. Jogaram José dentro de um poço. O poço não tinha água, José ficou lá. E sabe o que o texto diz? Eu quero que você leia como lição de casa e você vai ver isso. Sabe o que eles fizeram? Arrancaram a túnica de José e jogaram José. Sabe o que eu creio na minha ingenuidade de pensar? Eles queriam tanto a túnica de José, que eu acho que os irmãos de José ficaram vestindo a túnica. Eu acho que não colocava nenhum, falava: não serviu, ficou muito apertada. Colocava no outro, não, ficou mais apertada ainda. Colocava no outro, acho que ficou muito grande. Jacó, acho que José está mais gordo do que eu, não serviu. Quem sabe José ouvindo tudo lá dentro do poço. Mas de repente vem uma caravana de ismaelita, eles arrancam José do poço, tem toda aquela história, e vendem José como escravo. Olha que coisa terrível. Mas sabe onde que Deus estava? Deus estava com José lá no poço. Deus estava com José quando tiraram do poço, e Deus acompanhou José quando ele foi com aquela caravana vendida como escravo. Deus estava com José em todo momento da vida dele. Todo momento da vida dele. Em nenhum momento, quando as coisas deram certo, ele tomou o lugar de Deus.
Em segundo lugar, que eu quero falar nesta noite, que eu vejo porque José deu certo, é porque ele aprendeu a lidar com as circunstâncias adversas. Diga comigo isso: José deu certo porque aprendeu a lidar com as circunstâncias adversas. Eu falei um pouco de circunstâncias adversas, mas a vida de José está cheia de contratempo. Mas sabe o que José nos ensina nesse texto que nós acabamos de ler? Que ele aprendeu a lidar com aquilo. Olha o que ele diz no versículo 19, mesmo que nós lemos. Ele fala assim, por acaso estou eu no lugar de Deus? Depois ele fala assim: vocês planejaram mal contra mim. Vocês planejaram mal. Vocês tentaram fazer mal. Quantas pessoas daqui já não teve essa experiência de ter alguém tentando fazer mal? Tentando fazer o mal no emprego, tentando derrubar, puxar o tapete, crescer em cima de você. Quantas pessoas? Mas o que José fala no final da sua vida? Vocês fizeram muito mal para mim quando me jogaram no poço. Fizeram muito mal para mim quando me venderam como escravo. Fizeram muito mal para mim, mas eu tenho uma coisa para falar para você. Deus transformou o mal que vocês fizeram em bem. Sabe o que eu aprendo com José? Que qualquer mal que se levante contra a nossa vida, Deus é poderoso para transformar esse mal em bem e nos dar a vitória. Deus é poderoso para isso. Se eu parar para olhar isso e colocar isso na minha vida, eu olho para trás e vejo: meu Deus, quantas pessoas já me fizeram mal, quantas pessoas já me puxaram o tapete, quantas pessoas me procuraram, maquinaram, fizeram tanta coisa, mas eu estou vendo a mão de Deus tornando em bem, tornando em bem, tornando em bem, tornando em bem. Por quê? Nós temos que aprender a lidar com as circunstâncias adversas. E tem muitas circunstâncias adversas na nossa vida que são provocadas por nós mesmos. Quantas coisas nós mesmos provocamos, né, pastor Jorge? Provocação, nós que erramos, nós que provocamos. Nós que como provocamos. Outras circunstâncias adversas são provocadas pelo diabo. Nós culpamos, jogamos culpa tudo no diabo, né? Mas não é o diabo, a maioria eu acho que é eu que provoco. Um pouquinho, quem sabe, é o diabo. Mas tem algumas circunstâncias que é o próprio Deus que provoca. Quero dizer para você uma coisa: não importa de onde venha, se vem de você mesmo, se vem do diabo ou se vem do céu, vai se transformar em bem para a tua vida. Vai transformar em bem para a tua vida. Deus é especialista nisso, em transformar em bem. Diga comigo: José deu certo. Guarda isso, porque ele aprendeu a lidar com circunstâncias adversas. Aprendeu. Tanto ele aprendeu, que todas as lutas, todos os problemas que ele teve, sabe o que José faz? Se você for ler a história de José, que eu quero que você leia, você vai ver que José teve 2 filhos. E o primeiro filho dele, ele colocou o nome de Manassés. E ele colocou o nome de Manassés para dizer uma palavra de louvor a Deus toda vez que ele chamava Manassés. Hoje nós estamos vendo o pastor Jorge todo babão, né, com a netinha dele, né? Mas que José estava todo babão com o menininho, mas toda vez que ele chamava Manassés, ele estava dizendo assim: Deus me fez esquecer todo o problema que eu lutei, toda a luta, todo o problema, toda a dificuldade, Deus me fez esquecer. O segundo filho, ele coloca o nome de Efraim. Sabe o que quer dizer Efraim? Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez crescer. Toda vez que eu chamo Efraim, eu vou estar dizendo: Deus, eu te louvo, porque eu saí do poço e o Senhor me fez crescer. Crescer, crescer. Você crê que Deus quer fazer você crescer? Eu creio. Em terceiro lugar, que eu quero correr aqui, eu vejo que José deu certo. Eu quero tomar emprestado de novo uma palavra do pastor Jorge, e essa você conhece demais aqui. José deu certo porque ele guardou o seu coração. Diga comigo: José deu certo porque ele guardou o seu coração. Irmãos, é chover no molhado eu falar numa igreja que o pastor escreveu um livro para guardar o coração. Mas eu quero dizer que o nosso coração, ele tem que ser guardado.
todo o mal, tudo que maquinaram, que fizeram contra José, ele não colocou nada no coração. Se ele tivesse alguma coisa no coração, quando os irmãos dele foram até ele, ele falou: não, agora é minha vez, eu vou me vingar, eu posso, eu vou mandar prender, eu vou mandar fazer um monte de coisa com vocês, porque eu posso. Mas ele não tinha nada no coração. Ele deu certo porque ele guardou o seu coração. E como nós temos dificuldade às vezes para guardar o nosso coração, não é verdade? Nós temos dificuldade, mas José deu certo porque ele guardou o coração. E eu vejo uma coisa: só existe um jeito que fez com que José desse certo e que eu e você possa dar certo. Primeiro, nós não podemos tomar o lugar de Deus. Aprender a lidar com circunstâncias adversas, guardar o nosso coração. E acima de tudo, José foi servo. Servo. Como essa palavra, eu vejo essa palavra na igreja de uma forma uma conotação tão errada às vezes. Porque tudo que a igreja tem ensinado muitas vezes, né, pastor Jorge, sobre servo, é falar que alguém é grande. Servo não é grande, servo é pequeno. Servo é aquele que serve. E José serviu. José foi servo durante toda a sua vida, ele foi servo. Se você olhar para a vida de José, José servia Jacó. José serviu os seus irmãos. José serviu na casa de Potifar, onde ele foi preso de uma forma tão terrível. José foi preso. José serviu. José serviu na cadeia quando estava preso. E José serviu o Egito. E quantas pessoas hoje no nosso meio cristão têm dificuldade para servir? Não estou falando servir na igreja. Não estou falando servir quando o pastor Jorge fala assim: dá para cantar hoje? Não é isso, não. Quando alguém do louvor escala para cantar, para tocar, não. Estou falando servo, dentro e fora da igreja, lá no teu trabalho, onde você ganha o teu pão, na empresa, em todo lugar. Nunca esqueça que Jesus nos ensinou: se a gente fizer apenas o que somos mandados, nós somos apenas servo inútil, mas nós temos que fazer além do que somos mandados. A Bíblia nos ensina que José foi servo. Você quer dar certo? Seja servo, sirva todo o tempo. José foi servo. E por último, eu quero declarar nesta noite que você nasceu para dar certo. Ninguém que está aqui foi criado por Deus para dar errado. Quem sabe até hoje você tem dado errado. Quem sabe até hoje as coisas não se encaixaram. Mas você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo. E sabe uma das coisas que eu vejo aqui, eu acho lindo, é que José deu certo porque ele estava em sintonia com o plano diretivo de Deus na sua vida. Diga comigo: José deu certo. Agora é mais forte: José deu certo porque ele estava em sintonia com o plano de Deus para a sua vida. Ou seja, aquele sonho de José, lá dos 17 anos, ele nunca esqueceu. A Bíblia diz que Jacó guardou no coração, e eu acredito que José nunca esqueceu. Ele passava por lutas, passava por problema, mas ele tinha um sonho. Quantos daqui tem sonho? Levante a mão, quero ver você tem sonho. Deus quer realizar o teu sonho, meu irmão. Deus vai realizar o teu sonho, mas tudo que você precisa é nunca sair, nunca deixar de estar na presença e na sintonia com Deus. José estava ali. Tanto é que a prisão que José ficou, se você ler a história, eu não estou correndo aqui, pastor Jorge, mas se a gente for ver a história todinha, José foi preso, e lá naquela prisão, era uma prisão que ficava, eu achei lindo quando eu vi isso, ficava debaixo do trono do rei. Ficava lá. E José ficou preso lá. Ah, mas José cometeu um crime? Não. Não. A Bíblia fala que o comandante da guarda, o capitão lá, o Potifar, tinha dado a José autonomia em tudo. Tudo que José colocava a mão prosperava. Tudo que José fazia dava certo. Tudo que José fazia dava certo. O homem falou: bom, está tudo na condição de José, menos a minha mulher.
E a Bíblia diz que a mulher olhou para José e falou: é esse que eu quero. José vazou, correu. E a Bíblia diz que ele deixou a túnica. Como José teve problema com túnica, né? Deixou a túnica na mão. E por conta disso, seu Senhor mandou ele para a prisão. E lá na prisão, um copeiro e um padeiro têm sonho. E José interpreta o sonho. O copeiro sai, porque José falou: em 3 dias vai restituir o teu cargo, você vai voltar a servir o rei. Não esqueça de mim, lembra de mim, interceda por mim. E a Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José. Mais 2 anos José ficou preso. Mas a prisão dele era debaixo do trono do rei. Deixa eu falar isso mais uma vez. Quem sabe você consegue dar um glória. Onde é que você está hoje? Você está em prisão? Você está em luta? Você está em dificuldade? Mas onde você está? Hoje, esta noite, eu quero dizer para você: você não está em outro lugar a não ser debaixo do trono do rei. É onde você está. Você está debaixo do trono do rei. Não saia, não deixe de estar debaixo do trono do rei, porque um dia o rei vai se lembrar de você. E a Bíblia diz que o rei sonhou, Faraó sonhou, ficou perturbado com o sonho. Que sonho terrível! Sonhou com vaca gorda, com vaca magra engolindo vaca gorda. Olha que coisa terrível, você vai ver isso lá na Bíblia. Ele sonhou com isso. Você consegue imaginar uma visão terrível que é, né? Monte de gado Nelore, tudo gordo. Daí chega um monte de vaquinha magrinha e come a gorda. Terrível, né? Esse é o sonho dele. Sonhou um monte de coisa arada lá e o rei ficou perturbado. Aí o copeiro se lembrou, 2 anos, ele falou: olha, rei, estava um moço preso lá. Aquele tempo que o Senhor me mandou preso, estava um rapaz preso lá, um hebreu lá. Eu tive um sonho. Ele interpretou o sonho, e o sonho deu certinho. Ele falou que o Senhor ia me restituir o cargo, o Senhor restituiu. Falou que o outro ia morrer, o outro morreu. O rei falou: manda buscar o rapaz. Corta a barba dele, bota uma roupa nele, traz ele aqui. E a Bíblia fala que foram lá e pegaram José e trouxeram. A Bíblia não diz isso, mas sabe o que eu creio, pastor Jorge? Que quando José botou o pé dentro do palácio, ele falou: 30 anos. Com 17 eu sonhei. Com 30 Deus me trouxe ao sonho. Hoje é o dia da minha vitória. Sabe por quê? José estava debaixo do trono do rei. Ele saiu e assumiu. Comandou o Egito, serviu a Faraó. Ele deu certo, porque estava em sintonia com o plano de Deus. Como é bom quando a gente está em sintonia, pastor Joel, com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Como é bom quando nós estamos em sintonia com o projeto que o pastor tem para a igreja. Eu estou maravilhado com o projeto de célula. Ele pediu para me falar com o projeto de célula. Estou maravilhado. Mas eu não estou maravilhado porque ele está fazendo. Sabe, pastor Joel? Meu pastor está fazendo um projeto de célula porque é uma ordem da liderança. Não, eu já falei isso para ele. Eu estou maravilhado porque o projeto de célula está no coração dele. Sabe? Como é bom quando a gente tem em sintonia. Sabe como que é quando a gente está em sintonia? Vou tentar dar uma ilustração. O que é estar em sintonia? Um camarada estava andando, dirigindo o carro dele, parou no farol. Ele estava revoltado com um monte de coisa dando errado na vida dele. O pneu tinha furado, um monte de coisa, o carro deu problema. Ele saiu atrasado para ir para o serviço. Ele parou no farol e do lado dele parou um outro carro. E outro carro o cara estava dançando, alegre, feliz no outro carro. Ele olhou, ficou perturbado. Mas que coisa! Eu com tanto problema e o cara cantando. Aí ele começou a bater no vidro e falou: você é louco, estou cheio de problema, você é louco. Saíram do farol. Quando pararam no outro farol, o carro daquele homem que estava feliz, ele pegou e botou uma estação de rádio e colocou no vidro. O moço pegou e foi lá no rádio, ele sintonizou. Era um hino maravilhoso. Quando chegou no outro farol, estavam os dois cantando. Você entendeu?
Quando você está em sintonia com o plano de Deus, você só tem motivo para se alegrar. Não importa como esteja a tua vida, você vai dar glória a Deus. Você vai louvar ao Senhor. E você vai dizer, não, estou com problema, estou com dificuldade, mas Deus vai transformar em bem. E eu vou dar certo em nome de Jesus. Se coloca um pouco em pé no seu lugar. Aleluia. Você nasceu para dar certo. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Fala assim, você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Amados, sabe o que eu falei que José estava em sintonia com o plano de Deus. Olha que coisa linda. Ele estava tão certo do que Deus ia fazer na vida dele, que ele fala para os filhos, família, ele fala assim, eu vou morrer. Mas é tão certa a vitória que vocês vão viver, que eu quero que quando vocês saírem daqui, vocês levem os meus ossos para sepultar. O pastor Jorge Tudi comentou também de um rei que partiu sem deixar saudade, né? José foi além de deixar saudade. Ele falou assim, ó, vocês vão levar os meus ossos daqui. Vocês têm um legado. Tem algo mais para você fazer. Estou velho, mas vocês vão transportar os meus ossos daqui. Qual o legado que você vai deixar para sua família? Qual o legado? Mas tudo isso que eu falei, nada disso vai dar certo na minha ou na tua vida, se a gente não tiver uma vida entregue. José tinha uma vida entregue. Eu não sei como você está hoje, mas eu quero, se o pastor Jorge me permitir por 2 minutos, no máximo, eu quero que você feche os teus olhos. Olhe para dentro de você. Eu quero que você entenda uma coisa essa noite. Deus não te fez, Deus não te formou para que você desse errado. Quem sabe até hoje você não está dando certo como pai, mas Deus te chamou para ser o melhor pai que você conseguir ser. Quem sabe você não está dando certo como patrão, não está dando certo como filho. Quem sabe você até hoje também não está dando certo nem na igreja. A Bíblia mostra pessoas dando certo em todas as idades. Moisés começou a dar certo com 80 anos, teve rei dando certo com 12, teve outro dando certo com 40, Jesus deu certo desde criança. E eu quero dizer a você nesta noite, se você quer dar certo, eu quero convidar você a dar o melhor passo da sua vida, que é entregar a sua vida na mão daquele que pode fazer dar certo. Tem alguém que pode, que não importa onde você está, você não precisa sair dessa igreja e ir para outra para dar certo. Deus te chamou para dar certo aqui nesse lugar. Pastor Jorge me colocou para dirigir uma célula. Vai dar certo lá, está dando certo lá, né, irmã Creus? Está dando certo lá. Toda quinta-feira tem pessoas saindo de lá com os olhos lagrimados, porque Deus está falando forte. Tem orado toda semana, todo dia, para que Deus transforme vida lá, porque tem pessoas que estão dando errado, mas vão chegar lá e vão começar a dar certo. Vai dar certo. Quem sabe você fala, mas já passou muito tempo, eu não sou mais jovem, não sou mais criança, será que eu vou dar certo? Vai dar certo. Mas eu quero orar com você hoje. Eu quero orar com você que quer dar esse passo tão grande na sua vida e falar assim, olha, até hoje eu não estou dando muito certo não, mas eu quero dar certo. Eu quero orar por você que tenha coragem hoje de marcar a tua vida e a tua história, dizendo, não, a partir de hoje eu vou sair daqui para dar certo. Eu fiz a campanha dos 12 dias, tenho 1 ano pela frente, eu vou conquistar e vou dar certo.
Se tiver alguém, eu quero que você saia do seu lugar. Enquanto todo mundo está com o olhinho fechado, eu quero que você que quer dar certo, só você que quer dar certo, não, eu vou dar certo esse ano. Se tiver alguém que queira essa oração, eu quero que você saia do seu lugar e venha para frente agora. Você nasceu para dar certo. Você quer dar certo? Você quer dar certo? No meu trabalho não está dando muito certo não, mas eu quero dar certo, então vem aqui na frente, quero orar por você. Meu casamento não está lá essas coisas, não está dando muito certo não, mas eu quero dar certo, eu quero orar por você. Pai, abençoa, Senhor, nossas vidas. Eu nasci para dar certo. Essa igreja está dando tão certo aqui nesse lugar, Pai. O trabalho de célula está dando tão certo. Porque nós não nascemos para dar errado, nós nascemos para dar certo. Nós nascemos para dar certo. Abençoa, Senhor. Se tiver mais pessoas que querem essa oração, vem. Você nasceu para dar certo. Você vai dar certo lá no seu trabalho. Você vai dar certo lá. É lá. Por que você está falando isso, Jair? Porque José deu certo. José deu certo dentro da prisão. José deu certo e teve o caminho mais curto. 17 anos ele sonhou, 30 anos era governador. Você acha que é pouco? Quando você está em sintonia com o plano de Deus, o caminho pode ser com muitos problemas, muitas dificuldades, mas é o mais curto. É o mais curto. Eu queria pedir à liderança de GC que viesse aqui, por favor, todos os líderes de GC, encostasse nesses irmãos. Nós vamos orar com eles e vamos depois dar a bênção apostólica. Você aí no seu lugar diga assim: eu nasci para dar certo. Palavra boa, hein? Obrigado, meu senhor. Que mensagem gostosa. Isso, todos os líderes de GC, sei que tem mais líderes aí, vem aqui, por favor, fique ao lado deles. Jovem com os jovens, os homens com os homens, as mulheres com as mulheres, nos ajuda aí. Querido Deus e Pai, olha aí, Senhor, pessoas que eles tiveram a coragem de vir aqui, de declarar que precisam desse momento. E eu sei, ó Deus, que isso não é muito fácil, mas o Senhor está vendo a coragem e a ousadia deles, dizendo: eu vou dar certo, chega de errar na vida, tem algo novo para fazer. E a grande maioria aqui, jovens, pessoas que estão, ó Deus, decididas mesmo a fazer o melhor para o Senhor e na vida delas. Então honra essa palavra ministrada hoje, Deus, essa unção, essa graça que estava na vida de José, um homem que tinha tudo para ser um homem deprimido, revoltado, uma pessoa cheia de mágoa, de ressentimento por causa dos irmãos, por causa do homem que ele cuidou da casa e o homem não acreditou nele, acreditou na esposa e não nele, foi preso, foi esquecido, como disse o pastor aqui. Então, ó Deus, abençoa que essa unção esteja aqui alcançando. Eles vão, ó Deus, receber não só a oração que estão recebendo, mas vão receber o abraço da nossa liderança que está aqui à frente. E, ó Deus, que eles vivam o melhor do Senhor, quem sabe se envolvam já com uma célula, um GC, e sejam acompanhados, discipulados. Mas, ó Deus, toda a vida que eles têm pela frente ainda, Senhor, que seja uma vida cheia de graça, de favor. Muda a história desses irmãos. Oramos assim e abençoamos a vida deles, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Os demais podem abraçar.